Imagine acordar em um mundo onde tudo que você conhece desapareceu. Cidades inteiras sumiram, povos inteiros deixaram apenas ruínas, símbolos e perguntas. E os séculos passaram, mas nenhum arqueólogo, nenhum historiador, nenhuma civilização posterior conseguiram explicar o que realmente aconteceu. Hoje você vai entrar em uma jornada por 7 civilizações que simplesmente desapareceram, deixando rastros, enigmas e mitos. E talvez, apenas talvez, segredos que nunca deveriam ter sido revelados. Prepare-se para viajar por desertos silenciosos, florestas impenetráveis, montanhas sagradas e ilhas perdidas no oceano. Porque algumas histórias são tão antigas que parecem lendas, mas tão reais que ainda assombram a ciência moderna. Respire fundo, vamos começar. No meio do sudoeste dos Estados Unidos, entre penhascos gigantes e cavernas naturais, existem cidades inteiras construídas dentro das rochas. Essas obras impossíveis foram feitas pelos Anasazi, um povo tão avançado que virou um dos maiores mistérios da América do Norte. Eles surgiram há mais de 2.000 anos e entre 900 e 1200 d.C. criaram casas com vários andares encaixados em penhascos, quivas subterrâneas para rituais, estradas retas por centenas de quilômetros, sistemas de irrigação no deserto, observatórios alinhados com solstícios e então simplesmente desapareceram. Por volta de 1300 d.C., cidades inteiras foram abandonadas ao mesmo tempo. Os habitantes deixaram cerâmicas, ferramentas, sementes, alimentos e objetos pessoais como se tivessem saído às pressas. Mas não há sinais de guerra, não há corpos, não há doenças, não há nada. É como se tivessem evaporado. Teorias falam de seca ou conflitos internos, mas nada explica fuga rápida, sincronizada e sem rastros de migração. Povos que migram deixam traços, mas os Anasazi sumiram do mapa. Os descendentes culturais têm outra versão. Lendas Hopi, Zuni e Navarro dizem que os ancestrais antigos provocaram algo que não deveriam. Relatos falam de uma luz branca descendo sobre as cidades, um trovão que não vinha do céu, uma presença que teria aterrorizado o povo. Algumas histórias mencionam até portais, mas tudo é vago, como se algo tivesse sido apagado no passado. Mais de 4.300 anos atrás, na antiga Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, um homem chamado Sargão de Akkad unificou cidades inteiras e criou o primeiro império da história. Segundo a lenda, ele foi encontrado ainda bebê flutuando em um cesto no rio. Sargão transformou Akkad em uma superpotência, estradas, exércitos organizados, escrita avançada e um modelo de governo que inspiraria todos os impérios que vieram depois. Akkad se tornou um centro cultural e político sem precedentes. Sua língua, sua organização e sua cultura moldaram toda a Mesopotâmia. Mas por volta de 2200 a.C. algo aconteceu. Registros antigos falam de escuridão, colheitas falhando e ventos violentos. Alguns estudiosos acreditam em uma grande seca, outros em invasões ou mudanças climáticas extremas. Mas nada explica totalmente a queda repentina. E o mais intrigante, até hoje ninguém encontrou a cidade de Akkad. A capital do primeiro império da história simplesmente desapareceu do mapa. Akkad influenciou muitos povos, criou bases administrativas modernas e inaugurou o conceito de império, mas também nos deixou uma lição poderosa. Mesmo as maiores civilizações podem desaparecer como se nunca tivessem existido. Uma das civilizações mais avançadas do continente americano, que construiu cidades monumentais, dominou a matemática e a astronomia, e mesmo assim desapareceu. Por mais de 1000 anos, entre florestas densas e montanhas da América Central, os maias ergueram cidades impressionantes. Tikal, Palenque e Chichén Itzá. Construíram pirâmides gigantescas, templos decorados e observatórios astronômicos com precisão surpreendente. Eles calcularam o ciclo solar com margem de erro mínima, criaram um sistema de escrita completo, raro nas Américas, e desenvolveram um conhecimento matemático que incluía o número zero, algo que poucas culturas da época dominavam. A sociedade maia era altamente organizada. Havia reis, escribas, astrônomos, comerciantes e guerreiros. Cada cidade-estado tinha seu próprio governante e seu próprio estilo artístico. Eles registravam guerras, dinastias, eclipses e rituais em murais, estelas e códices. Esses registros mostram um povo complexo, espiritual e profundamente conectado ao cosmos. Mas por volta do século IX tudo mudou. Em apenas algumas décadas, cidades inteiras foram abandonadas. Grandes centros, antes vibrantes, foram engolidos pela selva. E o mais intrigante, não há evidências de uma invasão massiva nem de uma epidemia catastrófica. As teorias mais aceitas falam em secas prolongadas, conflitos internos, escassez de alimentos e o esgotamento de recursos naturais. Mas nenhuma teoria isolada explica por que tantas cidades colapsaram quase que ao mesmo tempo.
Quando os arqueólogos chegaram a essa cidade séculos depois, encontraram templos intactos, praças abandonadas e esculturas detalhadas. Tudo tomado pela floresta, como se a selva tivesse engolido uma civilização inteira sem aviso. É como se os maias simplesmente tivessem ido embora. O mais impressionante é que os maias não desapareceram totalmente. Milhões de descendentes ainda vivem na região, preservando línguas, tradições e parte de sua cultura ancestral. Mas o mistério permanece. Por que os grandes centros urbanos entraram em colapso tão rápido? O que realmente aconteceu nesses anos finais? Até hoje, a queda dos maias clássicos é um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. Uma sociedade surpreendentemente avançada, organizada e igualitária que desapareceu sem explicação. Há 4.000 anos, cidades como Harappa e Mohenjo-Daro já tinham ruas em formato de grade, casas padronizadas e sistemas de drenagem tão sofisticados que só seriam vistos novamente milhares de anos depois. É como se todo o urbanismo tivesse sido planejado desde o início. Um detalhe impressionante: não foram encontrados palácios, túmulos grandiosos ou símbolos de rei. Tudo indica que era uma sociedade incomum, com menos desigualdade e mais foco na vida comunitária. Além disso, eles deixaram uma escrita cheia de símbolos, que até hoje ninguém consegue ler. Com agricultura forte e cerâmica sofisticada, eles negociavam até com povos da Mesopotâmia, a centenas de quilômetros de distância. Eram conectados, ricos e bem organizados. Mas por volta de 1900 a.C., tudo começou a ser abandonado. Sem guerras, sem destruição, sem incêndios. A teoria mais aceita fala em mudanças climáticas severas. O rio Indo mudou de curso. Regiões férteis secaram e as cidades perderam sua base de sobrevivência. Mas isso não explica completamente a rapidez do colapso. Hoje restam apenas ruínas perfeitamente alinhadas e um mistério que a arqueologia ainda tenta decifrar. A civilização do Vale do Indo era avançada demais para seu tempo e desapareceu de forma quieta demais para ser compreendida. Há cerca de 15.000 anos no Oriente Médio surgiu um povo silencioso mas revolucionário, os Natufianos. Eles foram uma das primeiras culturas humanas a dar um passo decisivo rumo à vida que conhecemos hoje, o início do domínio sobre a natureza. Enquanto quase todos os grupos humanos eram nômades, vivendo da caça e da coleta em constante deslocamento, os Natufianos começaram a fazer algo novo, fixar-se em aldeias estáveis mesmo antes de dominar plenamente a agricultura. Eles se instalaram em regiões ricas em cereais selvagens como trigo e cevada, e passaram a coletá-los de forma intensa, criando uma rotina que os mantinha no mesmo território por longos períodos. Esse estilo de vida mais sedentário abriu espaço para inovações. Eles construíram casas circulares de pedra, usaram ferramentas específicas para moer grãos e criaram objetos decorativos e religiosos, indícios de que a cultura estava se tornando mais complexa. Também foram pioneiros em tentar domesticar plantas e animais, ainda que de maneira inicial e experimental. Apesar disso, os Natufianos desapareceram como cultura distinta. Mudanças climáticas bruscas que tornaram a região mais seca podem ter forçado o retorno ao nomadismo ou impulsionado grupos a aperfeiçoar de vez a agricultura, dando origem aos primeiros agricultores do mundo. Mesmo assim, seu legado é enorme. Eles representam a ponte entre a vida selvagem e a vida em comunidade. Foram o primeiro povo a tentar controlar o ambiente, pavimentando o caminho para aldeias, cidades, impérios e para a própria civilização humana. No meio do Oceano Pacífico, na pequena ilha de Pohnpei, existe um dos lugares mais intrigantes da história humana, Nan Madol, uma cidade construída sobre o mar, formada por mais de 90 ilhas artificiais ligadas por canais, um verdadeiro labirinto de pedras que muitos chamam de Atlântida do Pacífico. Os responsáveis por essa monumental obra foram os Saldeleur, um povo misterioso que governou Pohnpei por séculos, provavelmente entre os anos 1100 e 1600. Eles ergueram suas construções usando enormes blocos de basalto, alguns pesando várias toneladas, empilhados como troncos. Até hoje ninguém sabe ao certo como eles moveram essas pedras, já que não tinham metal, rodas nem animais de carga. Nan Madol não era apenas uma cidade, era um centro político e religioso. Ali viviam a elite de Saldeleur, seus sacerdotes e funcionários. O povo comum tinha que trazer alimentos, tributos e mão de obra para manter a estrutura funcionando. A cidade inteira parecia planejada para controlar a população, mantendo a nobreza isolada e reforçando o poder quase divino dos governantes. Com o tempo, o domínio dos Saldeleur se tornou cada vez mais autoritário. Lendas locais dizem que eles exigiam tributos impossíveis e que o povo vivia sob medo constante. Por volta do século XVI, uma combinação de rebeliões, pressões externas e mudanças ambientais levou ao colapso da dinastia. Nan Madol foi abandonada, ficando entregue ao silêncio e à natureza.
Hoje suas ruínas levantam mais perguntas do que respostas. Como moveram pedras tão pesadas? Quem projetou uma cidade tão complexa no meio do oceano? E por que tudo foi deixado para trás? Namadol é um lembrete impressionante de que civilizações grandiosas surgiram nos cantos mais remotos do planeta, deixando marcas que até hoje desafiam nossa compreensão. Entre todas as civilizações perdidas, nenhuma provoca tanta fascinação quanto a Atlântida. Mesmo sem provas definitivas de sua existência, ela continua sendo há mais de 2000 anos o maior enigma da história humana. A história de Atlântida aparece pela primeira vez nos diálogos do filósofo grego Platão, escritos por volta de 360 a.C. Segundo ele, Atlântida era uma ilha gigantesca, localizada além das colunas de Hércules, região que hoje corresponde ao Estreito de Gibraltar. Platão descreve um império avançado, com tecnologia, arquitetura e organização social muito superiores ao restante do mundo antigo. Segundo o filósofo, os atlantes dominaram vastas regiões, mas acabaram corrompidos pela ambição. Os deuses indignados teriam provocado terremotos e enchentes que afundaram toda a ilha, em apenas um dia e uma noite. O relato, no entanto, sempre foi ambíguo. Platão dizia que a história veio de sacerdotes egípcios e que ele apenas a reproduzia. Ao longo dos séculos, exploradores, arqueólogos e cientistas tentaram descobrir se Atlântida foi apenas uma alegoria moral ou se realmente existiu. Diversos locais foram sugeridos como possíveis origens da lenda, sendo elas a ilha de Santorini, destruída por uma erupção colossal em torno de 1600 a.C., o sul da Espanha, onde existiram cidades circulares semelhantes às descrições de Platão, ou o Caribe, por causa de ruínas submersas encontradas perto de Cuba e das Bahamas, e até mesmo a Antártida em teorias mais ousadas. Apesar das inúmeras hipóteses, nenhuma descoberta arqueológica conseguiu provar com certeza que Atlântida foi real. Ainda assim, muitos pesquisadores acreditam que o mito pode ter sido inspirado em eventos históricos verdadeiros, como o colapso da civilização minoica após a erupção de Santorini. O que torna a Atlântida tão poderosa não é apenas a possibilidade de ter existido, mas o que ela representa, a ideia de uma civilização brilhante, capaz de feitos extraordinários, mas que desapareceu por causa do próprio excesso. As civilizações que desapareceram sem explicação nos lembram de que o mundo é cheio de mistérios, alguns enterrados no tempo, outros ainda esperando para serem descobertos. Cada uma dessas sociedades deixou perguntas que desafiam arqueólogos, historiadores e exploradores até hoje. Se existe uma verdade escondida no passado, ela ainda não foi totalmente revelada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no Sapilo TV, deixe o like e ative o sininho. Comente qual dessas civilizações você quer ver em um vídeo completo. Seu apoio ajuda esse canal a continuar explorando os segredos mais profundos da história.